O tribunal eclesiástico é aquele lugar onde as pessoas têm a oportunidade de entrar com o processo de nulidade. O tribunal eclesiástico é para tudo. Certo. É o tribunal da igreja. Certo. Então, tudo que é... Não é só nulidade. Não. A incidência de processos de nulidade matrimonial realmente é maior. Mas entra o quê, por exemplo? Tudo relacionado a... Padre que pode dar um probleminha... Questões de paróquias, questões administrativas, sobre os bens, sobre tudo que envolve a igreja. Certo. Há, inclusive, também as questões de processos de beatificação, passa pelos tribunais eclesiásticos. Também. Tudo que envolve a igreja, que precisa da justiça eclesiástica, passa pelo tribunal eclesiástico. Tudo. O senhor tem ideia hoje, no Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Fortaleza, quantos pedidos de nulidade tem por lá? Eu acho que essa sala aqui fica pequena. Como assim? De tanto processo. É sério? É sério. Passa de 1000? Muito mais. Sério? Sério. E a gente está falando só da arquidiocese, mas o nosso tribunal, ele é interdiocesano. Certo. Ele é regional, é do Ceará inteiro. Entendi. Agora multiplica isso daí. Eu acho que está faltando muito a gente trabalhar nas paróquias as pastorais familiares, entendeu? As pastorais que trabalham com família, com jovens, com casais, para diminuir a quantidade de processos. Porque tem... O que é que causa nulidade matrimonial? Muita imaturidade. Pessoas que acham que têm vocação para casamento, casamento é uma vocação. Pessoas que acham que estão prontas para casar, pessoas que estão fugindo, se escondendo de uma outra realidade. Então, tudo isso vai desgastando e chega um momento que o casal faz o quê? Se separa. Aí entra com o processo. Uma coisa que eu aprendi no direito canônico é quem busca o tribunal é porque acredita e tem fé. Então, a gente está lá para ajudar. Mas é bom evitar. Então, precisa de pastorais como Pastoral Familiar, ECC, equipe de Nossa Senhora, esses movimentos que trabalham com família e com juventude, enfatizar mais a dimensão vocacional do sacramento. Entendeu? A gente vê que as pessoas são muito apressadas. Aí acabam achando, outras acham que o casamento vai salvar a relação. A gente está brigando muito. Quando ele casar, ele muda. Quando ele casar, ele muda. Se ele muda. Eu digo o contrário, não case. Enquanto você estiver nessa crise, quando vocês não tiverem amadurecido, quando tiverem certeza do sentimento que há, não casem. Porque vai ser menos desgaste, porque depois vai casar, se separa, e aí vai o desgaste, né? Será que a gente consegue dimensionar uma porcentagem aproximada desses casos que chegam ao Tribunal Eclesiástico e que realmente são casos de nulidade? Olha, eu não sei precisar. Certo. Não sei. Essa parte da quantidade não é meu trabalho lá. Mas eu posso te garantir que são muitos. Muitos por quê? Porque, por exemplo, eu sou advogado canônico, então muita gente me procura pedindo orientação para entrar com o processo. Então eu faço tipo uma triagem para dizer para a pessoa vale a pena entrar, que vale a pena. Isso, exatamente. E quando eu encaminho, é um processo que vai ser aberto. Então, veja bem, não sou eu que faço esse trabalho de triagem, de ouvir. Muitas outras pessoas do tribunal também fazem. Aí você vai somando isso diariamente. Entendeu? Mas o senhor não está lá diariamente, tem uma equipe. Tem uma equipe que está lá diariamente. O meu dia lá é dia de quinta-feira à tarde, mas eu faço esse trabalho também na minha paróquia na quarta-feira pela manhã. Recebo gente, eu começo a atender 9h30 da manhã. Vai gente de todo canto. Eu já terminei o atendimento numa quarta-feira aí ou outras, 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, direto, atendendo. Deus. Claro que é para outras coisas, mas tem muita gente que me procura para pedir uma orientação sobre nulidade matrimonial. Aí vou nas paróquias. Os casos mais recorrentes, infidelidade. Mas infidelidade vai trazer uma nulidade? Se ela for recorrente, se ela for uma infidelidade que se manteve, ou seja, desde o namoro... Entendi. A pessoa já casou com uma outra pessoa sendo infiel. Então, o que acontece? Aquela promessa que eu te recebo como minha esposa, ele estava com outra já antes do casamento. Ele faz o que nós chamamos no direito uma simulação parcial. O que é isso?
ele quer até casar. Ela é verdadeira quando diz, quero casar. Só que ele tira do consentimento dele do que eu quero casar o bem da fidelidade. Ou seja, eu vou casar com ela, mas não quero ser fiel a ela. Eu não sou fiel. Já tenho outra ou outras. Sim. E aí casou, quis casar, mas simulou, ou seja, escondeu a infidelidade. Aí quando a mulher, né, que agora é a esposa, ou o esposo, né, não aguenta mais tanta traição, elas se separam ele. Aí entra no tribunal, procura saber. A gente vai saber essa triagem, né? Mas essa pessoa já era infiel a você, padre, desde sempre. Tem testemunhas que comprovam? A minha família toda, a família dele, os amigos... Às vezes ele mesmo vai lá e diz, né? Às vezes ele mesmo diz. Pode ir. Ou ela mesma Ele diz. mesmo pode falar. Tem isso, por exemplo, pessoas que têm intimidade antes de casamento e gera gravidez. Aí casa por causa da gravidez. Entendi. Casa por causa do título da pessoa. A pressão familiar. A pressão familiar. Tem muitos outros motivos. Agora, quando se fala de infidelidade, a pessoa casou direitinho, depois houve uma traição, nesse caso não pode gerar uma Nesse nulidade. caso, o casamento, se desfez, ele pode ser considerado casamento falido, mas não necessariamente nulo. Faliu porque acabou, né? Se separaram. Certo. Mas continua válido. Ele é falido, mas continua válido. Válido. Ou seja, aquelas duas pessoas permanecem casadas perante Deus e a igreja, não podendo contrair outra união. Entendi. Senão entra em situação irregular. Hoje, as pessoas estão a cada dia mais se informando sobre isso. Sim. Né? E isso causa, como o senhor fala, essa sala seria pequena para comportar tantos processos da arquidiocese que abrange ali, inclusive o Juazeiro, o Crato, acho que vai para lá também. Tudo. Começa ali uma triagem. Nas dioceses tem as chamadas câmaras eclesiásticas. Mas o tribunal é lá mesmo. O tribunal em Fortaleza. Houve, há um tempo atrás, uma colocação do Papa tentando pedir para acelerar, ou não facilitar, mas dar uma atenção, acelerar isso. Isso significou o que na prática? Olha, significou que os processos eles devem cumprir o tempo peripitório que o direito canônico exige. O que é o tempo peripitório? Tirando os dias úteis, né, tem que serem tirados dias finais de semana, feriado, os dias úteis, que dá somando 8 meses. Entende? Então, em 8 meses, com o tempo peripitório, ou seja, com os dias úteis... Que isso vai dar praticamente um ano. É isso. O processo tem que levar esse tempo. É isso. Antes levava muito tempo? 2, 3 anos, em primeira instância. Em primeira instância? É. E tem a outra instância? Porque uma coisa que ele fez, você está falando da carta apostólica Mitis Iudex Dominus Iesus, que é sobre a mudança que ele fez dos processos eclesiásticos para os tribunais, do processo de nulidade para os tribunais eclesiásticos. O que acontece? Ele fez isso, pediu que houvesse uma maior agilidade, maior rapidez, respeitando o tempo necessário. O processo breve, que é uma novidade, que é o processo breve. Se tem um documento que comprova que esse casamento é nulo, então um decreto do bispo, do bispo ordinário do tribunal, que nós chamamos de moderador, aquele processo já pode ser dirimido. Aquele processo já pode ser dirimido, julgado. Isso leva em 45 dias. 45 dias. Se ele deu lá as orientações, né? Por exemplo, um casamento que dura menos de um ano, não precisa fazer o processo ordinário, que é esse que leva de 8 a um ano, né? De 8 meses a um ano. É o processo breve. Só que, o que acontece? Vamos falar da realidade do Tribunal Eclesiástico do Ceará. É uma demanda de processo muito grande e de pessoas muito poucas. Ou seja, os operadores do tribunal, os oficiais do tribunal são muito poucos para atender a todo o Ceará. Por exemplo, eu sou o único advogado e procurador canônico do Tribunal Eclesiástico. Único? O único. Ou seja, se vê um processo lá do Crato e quer a presença de um advogado, sou eu. Se vê um processo lá de Sobral,
lá de Itapipoca? Sou eu. Que é a presença do advogado? Sou eu. Então, o que acontece? A demanda de pedidos é enorme e o tribunal, ou as pessoas que trabalham no tribunal, é muito pouco. Tem que se ver isso. Por exemplo, a gente deveria ter um triplo de pessoas trabalhando no tribunal hoje. Não necessariamente lá no tribunal, mas nas câmaras eclesiásticas, para agilizar. Agora, isso eu imagino... Isso, algumas dioceses estão mudando, né? Estão fazendo com que mais pessoas sejam preparadas para trabalhar nas câmaras eclesiásticas e então no próprio tribunal. Mas ainda existem dioceses que praticamente não anda quase... Não tem padre suficiente. Você tirar um padre para ir para um trabalho desse, uma paróquia fica sem padre. E ele tem que ter a formação. Ele tem que ter no mínimo o quê? Ele tem que ter no mínimo uma pós-graduação em direito canônico. Entendi. No mínimo. Porque ele precisa entender a linguagem no tribunal eclesiástico. Para atuar. Ele precisa ter ele conhecer a linguagem, as ferramentas canônicas, as orientações, porque senão não vai saber ajudar. Além de tirar da paróquia, ele tem que ter uma formação para isso. Tem que ter uma formação específica. A linguagem jurídica, ela é muito própria, né? Ela é muito, como é que eu posso dizer? Ela é muito ímpar para quem deseja trabalhar no tribunal eclesiástico. É verdade. Entendeu? É verdade.